Falarei hoje sobre laudêmio, o que é o laudêmio, quanto que é, quem paga, taxa de foro e taxa de ocupação. Quais são as diferenças? Laudêmio. E quem sou eu? Olha eu aqui. Sou Margarida, corretora aqui em Santos. Hoje, no final da tarde, aqui sentada na praia, tomando uma fresca, porque tem estado muito calor, agora é verão, é normal. E eu vim aqui fazer algo diferente, ver o pôr do sol, que foi lindíssimo, e falar sobre esse assunto. Bom, laudêmio, taxa de foro e taxa de ocupação. Aonde ocorre isso? Nos terrenos da Marinha. Em Santos, onde que é os terrenos da Marinha? É aqui, olha, neste paredão de prédios. São os apartamentos na frente do mar, que foram delimitados em 1831, né? Tem as regras e são os imóveis que ficam nas margens dos rios, de lagoas, então não são praia, tá? Tem várias cidades, inclusive São Paulo, tipo ali na ladeira Porto Geraldo, que tem essas taxas. Então não é só praia. Mas vamos falar de Santos, que eu sou corretora aqui em Santos. Ah, você não me conhece? Se inscreveu no meu canal? Não, gente, como não? Estou aqui gastando meu tempo, ensinando a vocês. Então se inscreva, faça comentário, dê o joinha. E os que já fazem isso, né? Muito obrigada. Então, laudêmio. O que é laudêmio? As pessoas muito... Ai, desculpa, eu tô com uma tosse. Tenho alergia a ar-condicionado, então é complicado. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, o laudêmio é uma taxa que as pessoas confundem, porque esses imóveis aqui na orla da praia, todo ano eles pagam uma taxa para o governo federal. E essa taxa anual as pessoas chamam de laudêmio, mas não é laudêmio, é outra taxa. Então, o que é laudêmio? Laudêmio é a taxa, é o valor que você paga quando você vende o imóvel, só quando você vende. E hoje, isso você tem que pagar, porque antes não se fazia, não era online. Hoje, se você não pagar o laudêmio, não faz escritura. Antes fazia, hoje não, hoje é online. Hoje a gente tem que emitir um documento. Esse documento entra lá no site do SPU, né, do governo federal. Vai demorar uns 3 dias, a gente vai emitir um DARF, aí paga e demora uns 3 dias para o cartório conseguir fazer a escritura. Então, hoje tem que pagar esse valor de laudêmio, porque é quando vende o imóvel. Aí você vai pagar de 2 a 5% sobre o valor venal, sobre o valor de venda. Então a gente tem que entrar lá no site para ver. Então é de 2,5% a 5% do valor de venda do imóvel. Então laudêmio é isso, quem paga? Normalmente, pelo Código Civil, é o dono do imóvel, que ele tem que entregar o imóvel em condições de ser transferido para outra pessoa. Mas isso pode ser acordado entre as partes, tá bom? Mas, de regra geral, é o proprietário. E isso tem que pagar antes para conseguir fazer a escritura. Aí, como que funciona? Já vou falar nisso. Então, a gente vai emitir esse documento e vai fazer a escritura. E depois que faz a escritura, você tem 60 dias, né, dessa data da emissão, para você entrar lá no site de novo, que aí é bem simples, você mesmo pode entrar ou se pede ajuda por os corretores, né, caso eles saibam, tem corretor que não sabe, mas os meus clientes podem perguntar para mim que eu vou indicar, vou mandar o link, porque entra lá e vai só confirmar o seu endereço, vai mandar a cópia, né, a fotografia da escritura, e aí
vai abrir um processinho e daí uns 15 dias vem um e-mail de confirmação que o imóvel foi transferido para você. Então, Laudêmio, acho que tá tudo entendido, né? Então, e outra coisa, para você vender um imóvel tem que estar tudo regularizado, tá? Se não tiver no seu nome, se tiver atrasado, porque cada venda que foi, né, você vai ter que pagar multas. Porque, então você tem 60 dias para fazer, senão você paga uma multa, tá? Então isso é importante. Então é bem tranquilo. Hoje o sistema funciona bem. Você tem que ter o número do RIP, que todo imóvel tem esse número, que é como se fosse outra matrícula, a matrícula da Marinha. Chama-se RIP. E a taxa de ocupação e a taxa do foro. O que você paga anualmente que se chama isso, taxa de ocupação ou foro. Eu vou diferenciar o que é um ou outro, mas é a mesma coisa, na verdade. Ou você vai pagar um ou você vai pagar outro, vai depender do seu imóvel. Então isso você vai pagar uma vez por ano, é como se fosse um outro IPTU. É o IPTU da Marinha que você paga anualmente. Então o Laudêmio você paga uma vez só na venda e a taxa de ocupação você paga anualmente. E quando que é? Quando que você paga? Ele vem em junho do seu endereço, né, que está cadastrado lá no SPU, vem para você. E qual que é o valor? É de 2% a 5%. 2% os imóveis que foram inscritos até 1988 e após 1988, 5%. 5% sobre o valor venal, valor que está lá na prefeitura, valor venal, né? O valor que você paga sobre o imposto predial é o mesmo correspondente. Então é de 2% e os mais recentes, né, após 1988, 5%. Ai, desculpa. Ai, daí, já registrou aí? Já deu um ok? Olha, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar o visual enquanto eu tomo uma aguinha. Olha lá, uma estrela no céu. Aqui, aquela barraca ali, ó, é o sambão. Aqui na Aparecida, como é época de carnaval, então tá tendo sambão, teve sambão o dia inteiro. Aqui a praia de Aparecida, então a gente vem à noite, né, na fresquinha aqui, porque é muito gostoso ver o pôr do sol, que o pôr do sol foi lindíssimo. Então você querendo comprar um imóvel aqui nesse paredão, que eu tô pertinho da Fonte do Sapo, então você querendo comprar um imóvel ou vender, pode me procurar. E aí então vou falar a taxa de foro. O que é taxa de foro? Então, a taxa de ocupação são aqueles imóveis que o que acontece? Esses imóveis aqui, eles são terreno da Marinha. Você não comprou o terreno. O terreno foi ocupado naquela época, né? Que se construiu a cidade aqui. Então, originou essa ocupação, vamos dizer assim. E aí, isso daí tá para acabar, inclusive, mas se fosse acabar, a gente teria que pagar esse valor, porque na verdade a gente não tem 100% desse terreno do imóvel. A maior parte é da Marinha e uma pequena parte é nossa, então a gente teria que pagar essa diferença. Mas isso aí é uma lei que tá rodando, não sei se vai acontecer. E aí, o que é taxa de foro? Taxa de foro é a taxa que você paga anualmente para os imóveis que já são seus, que não foram ocupados, que são... Normalmente são imóveis
bem antigos, ou então que teve um período que fez uma vantagem aí para as pessoas ficarem proprietárias desse terreno. Então teve gente que comprou. Aí, neste caso, a pessoa paga a taxa de foro. A taxa de foro, então, são os imóveis mais antigos, imóveis que são de propriedade da pessoa, não é da Marinha. Ele tem a propriedade do terreno, são os imóveis aqui na frente da praia e a pessoa tem a propriedade. Quanto que ele paga? Ele paga uma taxa menor. Paga 0,6% do valor venal. Então, normalmente não eu conheço pouquíssimas. Aliás, eu nunca vi ninguém que pagava a taxa de foro. Só paga a taxa de ocupação. Então, a taxa de foro é uma parcela bem pouca. São aqueles imóveis mais antigos que já eram das pessoas antes dessa lei surgir. Então faz muito tempo, né, que surgiu. Então são essas propriedades. Então, no geral, você paga o laudêmio quando você vende e você paga a taxa de ocupação anualmente. A taxa de laudêmio é 5%, 2,5% a 5%, que a gente vai postar lá e o sistema vai fazer o cálculo. E a taxa de ocupação também, de 2% a 5% do valor venal. Acredito que tenho ajudado você a saber diferenciar uma coisa ou outra, porque normalmente as pessoas falam laudêmio. Ah, eu vou pagar o laudêmio. Ah, o laudêmio esse ano não veio. Mas não é laudêmio, é taxa de foro ou taxa de ocupação, que o governo manda todo ano, em junho, para você pagar. E o laudêmio é o valor que você paga anualmente não, que você paga somente quando você vende. Esclarecido as diferenças? Então, por favor, se inscreva aí no meu canal e obrigada.